Olá, tudo bem com você? Eu sou a Joyce, eu sou psicóloga responsável técnica aqui pela Clínica Evolucer de Guaramirim e hoje, junto com o meu auxiliar aqui, nós vamos responder algumas perguntas, o nosso FAQ. Então, o meu auxiliar vai fazendo as perguntas e eu vou respondendo para ir tirando algumas das suas dúvidas. Agora vamos para a primeira pergunta. Joyce, eu não aguento mais. Eu olho para minha vida e parece que tudo está dando certo. Eu tenho um bom trabalho, ajudo as pessoas, sou reconhecida, mas quando eu chego em casa eu sinto um vazio que não sei explicar. Isso é normal ou eu estou sendo ingrata? Bom, normal não é, mas é comum disso acontecer, principalmente quando a gente tem a sensação de que já alcançou tudo que a gente gostaria de ter e a gente precisa recalcular um pouco da rota, tentar entender qual que é o nosso novo objetivo, o nosso novo propósito. Só que quando as coisas não são mais materiais, às vezes fica um pouco confuso da gente entender como alcançar uma realização pessoal, que é algo mais interno, que é algo mais intrínseco. Então é comum isso acontecer e a psicoterapia ela pode ajudar você a entender como que você vai se reorganizar para essa nova fase da sua vida, buscando um novo direcionamento, um novo propósito. Então, sim, isso é mais comum do que você pensa. Eu sinto uma culpa enorme só de pensar em tirar um tempo para mim. Parece que se eu parar, vou decepcionar todo mundo. E se eu admitir que não estou bem, vão me achar fraca. Esse medo de ser julgada, como eu lido com ele? Bom, como respondido já na pergunta anterior, isso tem muita relação com a autoestima e com esse lugar que talvez por um tempo até confortável, que era o de cuidar, porque aí você tem utilidade, você tem função, mas a gente não é somente cuidador, nós também somos aquelas pessoas que necessitam de cuidado. Porém, quando a gente sai dessa posição do cuidador, a gente muitas vezes é confundido como alguém vulnerável, com fraqueza, quando na verdade a gente só precisa de um tempo para se reestruturar também, para se reestabelecer. Então é uma questão de aprender também a confiar que o outro consegue fazer bem feito, delegar responsabilidades e se dar um tempo, um descanso, de perceber que somos úteis também, mesmo quando não estamos oferecendo nada para o outro. Porém, esse lugar ele é um pouco difícil, principalmente para quem se autocobra demais, para quem é exigente com a perfeição, de querer tudo certinho, de acreditar que somente você vai dar conta de fazer do melhor maneira. Só que a gente precisa também delegar para o outro, para que o outro aprenda e entenda que ele tem um limite do que ele pode esperar de você e ele tem também deveres de cumprir aquilo que é a parte dele. Então, quando a gente consegue entender até onde o outro pode ir, a gente consegue dar autonomia para ele. Então, temos um tempinho para descansar também, não precisa culpar-se o tempo todo por essa necessidade de fazer tudo certinho, tudo redondinho, porque tá tudo bem se às vezes falharmos em algum ponto. Porém, nem sempre esse processo é tranquilo e tão bonitinho quanto a gente falando assim. Muitas vezes vai ter lágrimas, vai ter choro, vai ter que fazer terapia para conseguir entender que a gente pode ocupar o outro lugar também. Eu já li tantos livros, já baixei aplicativo de meditação, já tentei ser mais positiva. Algumas coisas ajudam por 1 ou 2 dias, mas o sentimento de vazio sempre volta. O que eu estou fazendo de errado? Por que nada parece funcionar de verdade para mim? Ótima pergunta. Você realmente quer essa mudança para sua vida? Porque a gente se acostuma a querer respostas e talvez até atividades com retorno rápido. Só que quando a gente vai falar de mudanças, a gente tem que romper realmente algumas barreiras e elas nem sempre são fáceis, porque é uma vida toda você agindo de uma forma e aí você quer uma solução rápida aí para resolver um problema. E muitas vezes nós temos que trabalhar a nossa neuroplasticidade aí. A gente precisa fazer novas trilhas neurais, criar novas formas de pensamento, de hábitos, para que aí eles realmente se firmem e a gente consiga um processo de mudança. Então, muitas vezes, nós vamos naquilo que é mais simples. Mas e o processo de terapia? Que é aquele que faz você se olhar de frente, reconhecer os seus defeitos, as suas qualidades. Isso é desafiador, às vezes até um tanto doloroso, mas é isso que de fato vai ter efetividade na sua vida. Quando você aprende a acolher que nem sempre você vai ser alguém bom, bonitinho o tempo todo, que você tem defeitos e que muitas vezes você não gosta desses defeitos, mas que eles fazem parte de você. Então você começa a aceitar quem você é
e você começa a propor mudanças realistas que condizem com quem você de verdade é, com aquilo que você de fato consegue se propor a mudança. Seguir essas receitas prontas de internet muitas vezes não tem eficácia porque ela não leva em consideração a sua individualidade. Por isso que o processo de terapia ele é tão bonito, porque ele vai considerar quem você é de verdade na sua essência. E as propostas que um terapeuta traz são geralmente ligados a essas qualidades que você tem, também aos teus defeitos, mas ele é feito de uma forma personalizada, respeitando de fato quem você é em essência. Ok, Joyce. Digamos que eu decida agendar uma conversa com você. Eu estou nervosa só de pensar. O que acontece na nossa primeira conversa? O que você vai me perguntar? Como é esse primeiro passo na prática? Bom, o primeiro atendimento ele pode mudar um pouquinho de profissional para profissional, mas de maneira geral, o que a gente precisa saber é a demanda, a queixa inicial, aquela razão que fez você buscar o atendimento psicológico. E também como isso está impactando hoje na sua vida. Se ele está afetando as suas relações, se está trazendo consequências no seu trabalho, de que maneira aquilo tem atrapalhado você. Outro ponto que vai vir é entender algumas vezes como que foi a sua criação, se você teve um histórico de adoecimentos, se você teve uma infância, adolescência e um início de vida adulta saudável, para a gente começar a mapear desde quando esses sintomas começaram a aparecer. Então, geralmente, as conversas elas vão chegar inicialmente perguntando: tudo bem? E aí? O que te trouxe até mim hoje? E a partir dessa conversa inicial que você vai trazendo um pouquinho das suas vivências. Mas é algo muito tranquilo, é algo muito calmo. E se mesmo que você disser, olha, eu não sei exatamente o que dizer na primeira sessão, você não precisa ficar preocupado, porque cada profissional é também treinado para entender que muitas vezes o paciente tem dificuldade de trazer conteúdos. Então, a gente vai fazendo algumas perguntas direcionadas para a gente começar a entender realmente o que você está buscando de ajuda. Então, você não precisa ficar com aquele frio na barriga, não, porque aqui a gente vai conseguir te ajudar e encontrar formas de você expressar o que você está sentindo. Você fala muito em viver de forma autêntica, mas isso soa tão abstrato para mim. Eu sou mãe, profissional, filha, tantas responsabilidades. Como eu posso ser mais autêntica sem jogar tudo pro alto e ser egoísta com as pessoas que dependem de mim? Olha, ser autêntico não é você abrir mão de tudo aquilo que você está vivendo para viver uma vida totalmente alternativa, mas de você colocar a sua essência, quem você de fato é, em tudo aquilo que você faz. Você não precisa jogar nada para o alto, mas você pode, por exemplo, na maternidade, você trazer as suas dificuldades, aquilo que realmente são pontos que te machucam, que te fazem sentir feliz, mas também te deixam triste dentro desse processo. Então não é você enfeitar tudo o tempo todo, mas é poder ter também a autorização para falar sobre as suas dificuldades, pelos desafios que você encontra. Então não seja uma pessoa que esteja fingindo estar bem o tempo todo, mas que possa mostrar de uma forma sem se sentir culpada, sem diminuir o que você sente diante de uma dificuldade. Quando a gente fala sobre autenticidade, é você poder fazer as coisas do seu jeito também. E olhando para aquele lado de que nem sempre abrir mão de algumas coisas que não fazem bem na sua vida, o que hoje você pode entender como egoísmo, será que realmente é? Será que não é só amor próprio? Será que não é somente você se escolhendo em detrimento de outras pessoas? Então, quando a gente fala sobre viver com autenticidade, é você colocar a sua verdade em cada coisinha que você faz, não só se deixar influenciar pelo que o outro espera que você faça. Eu estou aqui te ouvindo e uma parte de mim quer muito dar o primeiro passo, mas a outra parte está paralisada de medo. Qual é a coisa mais simples, a menor atitude que eu posso tomar hoje, agora, para quebrar essa inércia? Eu vou te devolver a pergunta: o que vai mudar se você hoje não tomar essa ação? Se você não entrar em contato com a gente, se você continuar vivendo este mesmo problema, essa mesma situação que está te causando essa angústia? Será que se você hoje decidir,
entrar em contato, perguntar como é que funcionam os atendimentos ou se propor a fazer pelo menos que seja o primeiro atendimento. Quanto custa isso de fato para você? Porque muitas vezes a única coisa que a gente precisa fazer é dar o primeiro passo, para que depois a gente comece a desconstruir e perceber que talvez as coisas não eram tão ruins quanto a gente criou dentro da nossa cabeça. Só que se você não tomar essa ação, se você não fizer nada, vai ser mais um dia que você simplesmente vai continuar vivendo essa angústia sem perspectiva de mudança. Então, ao mesmo tempo que é um pequeno passo, ele também é um desafio para você sair desse lugar que hoje te causa tanto desconforto, que hoje te causa talvez tanto aborrecimento. O que você tem a perder se você fizer alguma ação e começar a ter a transformação que você precisa? Mesmo que não seja um acompanhamento psicológico, mas e se for um atendimento único? E se for um primeiro passo que você precisa para mudar totalmente a sua história? Então isso está no teu caminho porque talvez realmente seja hoje a mudança que você precisa fazer. Então já aproveita e entra em contato com a gente e tira aí as dúvidas que possam estar impedindo você de alcançar a transformação que você merece. E aí, você gostou desse conteúdo? Você acha que ele pode ajudar você ou alguém que talvez precise saber dessas perguntas? Então, se fez sentido para você, já aproveita e curta e compartilha esse vídeo. E se você quiser, você pode deixar também aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente responde no próximo vídeo. E nos vemos em breve. Tchau!